Nosso estudo da identidade do cristão, como nós falamos na semana passada, nós precisamos pular a lição de número 9 e o pastor ministrou a última lição e eu vou ministrar hoje a lição de número 10, que é aí o tema da nossa lição: eu sou membro do corpo de Cristo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no texto que está aí na tela, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 12 até o verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o verso 31. Todos acharam? O texto nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Até aí, meus irmãos. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. O que é que nós vamos estudar aqui hoje nessa manhã? O objetivo da nossa lição, da aula: exercer, nos ensinar, nos mostrar a exercer a nossa função no corpo
corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente já aprende aqui de cara é que eu e você, individualmente, eu não sou o corpo. Eu sou membro e a soma dos membros faz com que se crie o corpo. O corpo é a igreja e eu sou um membro deste corpo que, junto na soma dos membros, transformamos isso num corpo. Assim como o meu corpo, assim como o seu corpo físico. O meu dedo, ele não é corpo, ele é um membro de um corpo. O meu olho, ele não é corpo, ele é um membro de um corpo. E cada membro tem a sua função específica dentro do corpo. Eu, como você, membros, temos cada um de nós uma função específica dentro do corpo, que é a igreja do Senhor. Então vamos lá. Eu não vou me pegar aqui, irmãos, a ler a revista, tá? Eu fiz aqui um breve resumo daquilo que eu considerei mais importante de nós falarmos, mas se você quiser seguir aí, você vai ver que está na sequência da revista certinho que você tem aí na sua mão, tá bom? Então, lá na introdução, nós vemos aí que existem duas heresias que estão hoje sendo ensinadas. A primeira delas, que diz que ser cristão, que eu posso ser um cristão sem estar vinculado a uma igreja local, a cultura aí que nós conhecemos aí dos desigrejados. E segunda heresia, que você pode ser um cristão estando ligado a uma igreja, mas não estando ligado a nenhum ministério. É o que nós podemos aí chamar dos desocupados. Então vamos lá, irmãos, existe hoje essas duas culturas. Primeiro, eu posso ser um cristão sem estar ligado a uma igreja local. Até pode, até um certo ponto, mas é muito importante que nós, como membros, estejamos ligados a um corpo. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de uma árvore. Você pega uma árvore, uma planta que seja, ela está lá muito bonita, viçosa, suas folhas, seus frutos. Você vai lá naquela árvore, arranca, corta um galho daquela árvore e separa aquele galho daquela árvore. Com o tempo, o que vai acontecer com aquele galho? Ele morre. Por quê? Porque ele não consegue se alimentar, ele não vai receber o alimento quando ele está conectado à árvore. Então, com o tempo, ele vai morrer. E isso vai acontecer comigo e com você, como membros do corpo de Cristo, se nós nos afastarmos do corpo. Isso é fato. Você pode começar bem, você pode ter no início aquele vício de continuar, de buscar, de continuar andando com Cristo, mas com o tempo vai ser inevitável e vai ser fato de que eu e você, afastados do corpo de Cristo, nós vamos deixar de ser um membro do corpo e vamos morrer. Porque o mundo vai cada vez mais entrar na nossa vida, entrar em nós, e nós vamos deixar de ser corpo. Nós vamos deixar de fazer parte do corpo, vamos deixar de somar no corpo e vamos cada vez mais entender assim: não preciso, eu sou forte, eu estou buscando, eu estou lendo a palavra, eu estou orando. Mas, queridos, o nosso fortalecimento como membros está em estar ligado ao corpo. Está em estar ligado, todos nós aqui juntos, um com o outro, porque sozinho nós não conseguimos. E nós temos a outra cultura que está sendo
veiculada aí, que você pode estar ligado a uma igreja local, mas você não precisa estar ligado a nenhum ministério. Queridos, nós como membros, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, nós como membros do corpo de Cristo, cada um de nós temos uma função, e a cada um de nós foi dado alguns, ou pelo menos um dom, e este dom serve para quê? Para você usar no corpo, para eu e você como membros usarmos este dom que Deus nos deu em prol do corpo que é a igreja. Deus não trabalhou na palavra de Deus, você pode ver todas as pessoas a que Deus chamou, todas as pessoas em que Jesus cruzou o caminho, nenhum deles era desocupado, estava fazendo nada, sentado lá na varanda da sua casa, e Deus falou assim: vem cá, vocês não estão fazendo nada, vem cá que eu preciso de você. Deus chamou todos aqueles que tinham uma ocupação, e que no momento em que Deus cruzou o caminho deles, que Jesus cruzou o caminho deles, essas pessoas estavam ocupadas fazendo alguma coisa. Então, essa história, de que eu posso ser igreja sem estar ligado ao corpo, e de que eu posso ser igreja estando ligado a uma igreja, mas não estando ligado a um ministério, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Deus me chamou e te chamou para ser membro de um corpo, e sendo membro deste corpo, usar o dom que Deus me deu, que Deus te deu em prol deste corpo. Todo cristão, ao ser convertido pelo Espírito Santo a Cristo, ele é inserido em um corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todo cristão, quando ele é convertido a Cristo, ele é inserido num corpo. Nós costumamos dizer que quando nós aceitamos a Cristo e quando nós fomos batizados, o que é que nós fazemos? Nós passamos a fazer parte da igreja local. Nós passamos a fazer parte daquela comunidade aonde nós aceitamos a Cristo, aonde nós nos batizamos, passamos a dar o testemunho de que agora nós somos nova criatura, agora nós somos uma nova pessoa, e nós passamos a fazer parte da comunidade local, passamos a fazer parte daquela igreja, passamos a fazer parte daquele corpo como um membro para somar junto com aquelas pessoas que ali já estão. Então, o comentarista continua dizendo aí, e ele vem falando na exposição sobre a metáfora do corpo. Paulo usou várias metáforas para descrever a igreja: casa, família, lavoura e corpo. A mais expressiva de todas que Paulo usou é a do corpo. Ele usa o corpo humano, meu corpo, seu corpo, como analogia à igreja, o corpo de Cristo. A figura do corpo, ela ensina algumas verdades básicas sobre a igreja. Quais são essas verdades? Uma, a igreja, assim como um corpo, ela é um organismo vivo. A igreja não é só
quatro paredes. A igreja não é só a instituição, digamos assim, legal, CNPJ, uma empresa, né, se assim a gente puder falar. A igreja não é só isso, a igreja é como um corpo, ela é um organismo vivo. Paulo usa essa figura justamente para mostrar que a igreja, com o esforço e a contribuição dos seus membros, produz o seu próprio crescimento e a sua maturidade. Então, Paulo, nessa analogia, ele mostra que a igreja, como um organismo vivo, eu e você, como membros deste corpo, produzimos o crescimento desse corpo e produzimos o crescimento da maturidade deste corpo. A igreja, ela não é só as paredes que nós estamos aqui inseridos no templo. A igreja não é só a instituição religiosa, com CNPJ, como empresa, como instituição legal, mas a igreja, ela é um organismo vivo que ela produz vida. E como se produz essa vida? Quem produz essa vida? Eu e você, como membros deste corpo, que fazemos este corpo produzindo e crescendo no nosso próprio crescimento e na nossa própria maturidade. Nós vamos, irmãos, nós temos aqui no corpo vários membros com que uns estão aqui há um tempo e estão na caminhada com Cristo há um tempo, uns nasceram no Evangelho, outros estão crescendo no Evangelho há 10, 15, 20, 30, 40 anos, e esta soma de experiências produz o nosso crescimento e produz a nossa maturidade. Uns vão ser mais maduros numa ação específica, outros vão ser mais maduros num assunto específico, e a soma da experiência desses assuntos, a soma da experiência desse conhecimento vai produzir o nosso crescimento e a nossa maturidade. Por exemplo, eu estava falando com a pastora Rita ontem, lá no culto, depois do culto que nós tivemos lá de Geração Eleita, a irmã Gisana pregou sobre escolhas, sobre a importância de fazer as escolhas certas, sobre a importância da juventude e da adolescência, conversar com os pais para fazer as escolhas, conversar com os seus líderes, conversar com os pastores, para que essas escolhas possam ser feitas, para que as pessoas, ouvindo aquelas que têm mais experiência, possam fazer boas escolhas. Por exemplo, você pega essa juventude hoje e essa adolescência, é notável e é claro que, em relação a nós, os mais velhos, eles dominam um assunto que a gente tem muita dificuldade, que é o quê? A tecnologia. Meus irmãos, eu, por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou péssimo. Outro dia eu falei para o Felipe, eu vi um negócio no Instagram, eu queria te mandar, mas você não tem Instagram, por isso eu não te mandei. Aí eles falaram assim para mim, mas você podia me mandar o link. Eu falei, mas eu não sei fazer isso aí não. Podia mandar o link pelo WhatsApp. Eu falei, mas aí você complica o meu conhecimento, a minha capacidade intelectual, a minha informação, né? Mas para eles isso é fácil, para eles isso é besteira, é normal, né? É normal. Só que eles pegam, por eles entenderem que isso eles sabem mais do que a gente, isso e de fato sabem, e nós precisamos reconhecer isso, eles muitas vezes desprezam todo o conhecimento que eu e você, como mais experientes, eu e você
já vivemos muita coisa, eles desprezam esse conhecimento e acham que, em nome do conhecimento maior que eles têm do que nós, eles entendem que muitas das vezes, só porque eles têm esse conhecimento a mais do que nós, eles não precisam buscar em nós ou em qualquer outra pessoa o crescimento para outro tipo de conhecimento. O corpo de Cristo é fantástico, a analogia do corpo de Cristo é fantástica por causa disso, porque como membro de um corpo, irmãos, assim como o nosso corpo físico, que Paulo usa lá, a analogia do corpo físico, para falar da igreja, e todos os membros do nosso corpo, por mais que eu e você possamos às vezes perguntar, mas para que serve isso no corpo? Não serve para nada isso no meu corpo. Meu irmão, se não servisse isso para nada no seu corpo, Deus não tinha criado, Deus não tinha colocado aí. Serve para alguma coisa, e eu e você, como membros deste corpo de Cristo, que é a igreja, servimos para alguma coisa, servimos para junto, na soma, nós fazemos o nosso próprio crescimento e o crescimento da igreja em maturidade, porque a igreja é um organismo vivo. Então todos nós temos alguma coisa para ensinar, todos nós temos alguma coisa para somar, e todos nós seremos melhores do que alguém em algum assunto, porque pesquisamos mais, porque estudamos mais aquilo, porque temos mais experiência naquele assunto. A Gisana ontem lá no culto falou que há 22 anos atrás ela fez uma escolha que mudou a vida dela, e está mudando e continuará mudando, espera ela até Jesus voltar, que foi o casamento, tomar a decisão de casar ela e o Márcio. Só que a gente pega aí, você vai pegar hoje a Gisana e o Márcio que deu o exemplo lá, você vai pegar a juventude, a Gisana e o Márcio vão ser uma referência para a juventude que eles estão ali caminhando junto com elas, o adolescente, eles vão ser uma referência num casamento, porque tem 22 anos de casado, essa juventude vai pegar, vai conversar, uma jovem quando quiser casar, um jovem quando quiser casar, vão chegar ali, Márcio, vão perguntar, mas isso não quer dizer que ele sai com tudo, porque, por exemplo, tem irmãos muito mais experientes no casamento do que eles que já viveram talvez situações que ele, o Márcio e a Gisana, mesmo tendo 22 anos de casamento, não viveram, por exemplo, como a pastora Rita, que tem, e aí já mais de 30, o Martins, que tem mais de 40 anos de casado, o pastor Moisés, que tem mais de 30, a irmã Osmar, que já tem mais de 30, e essas pessoas são referências para os casamentos desses irmãos são perfeitos? É claro que não vai ser perfeito, mas são experiências que nós como corpo vamos trocando, vamos crescendo junto e vamos vivendo e crescendo em maturidade e crescendo como igreja do Senhor. Outra coisa, a igreja, assim como um corpo, ela é comandada por um cérebro. Nosso corpo, existe um comando central que sem este corpo, sem este comando, o corpo não vai funcionar. E a igreja é a mesma coisa. Jesus é o cabeça, é a cabeça, o cérebro da igreja. E Jesus é o cabeça por direito de compra ou redenção. É Jesus quem manda, edifica e santifica a igreja. Jesus, como cabeça, ele é o cérebro da igreja, do corpo. Ele comanda o corpo. E como comandante do corpo, por consequência, ele comanda os membros
deste corpo. E Jesus, ele edifica e santifica a igreja. Jesus é o direcionamento do corpo que é a igreja. Jesus, ele é o comando. Quem comanda a igreja é o pastor Moisés, porque o pastor Moisés é o pastor presidente da igreja, mas direcionado pelo cabeça da igreja, o cérebro da igreja, que através do pastor Moisés tem passado para a igreja aquilo que o comandante da igreja, o cérebro da igreja, tem para a igreja como corpo de Cristo. Tudo o que é feito na igreja, irmãos, por mais que você possa às vezes parecer, é o pastor, invenção, ideia do pastor Moisés. Não, existe um direcionamento do cabeça que direciona tudo, do cérebro, da cabeça pensante, que direciona o líder da igreja para fazer na igreja o melhor pela igreja, mas isso vem do alto, não é uma loucura assim, hoje o pastor Moisés decidiu, não, tem um direcionamento daquele que é o comandante, daquele que comanda, daquele que é o líder maior. Porque se não for assim, nós vamos começar a ver um monte de loucura que nós temos visto aí pela internet. Nós vamos começar a ver aí um monte de doideira que nós temos visto aí, caçador de demônio, se você tem um monte de heresia, um monte de gente pregando aí na internet e veiculando aí na internet coisas que não tem nada de Deus e não tem nada para um crescimento e um amadurecimento do corpo de Cristo. Mas são coisas só que o pessoal vai jogando aí para impressionar, para dizer que é de Deus, para dizer que Deus falou, para dizer que Deus fez, mas não tem nenhum comando do cérebro da igreja. São coisas que o homem vai inventando e vai fazendo, e as pessoas vão seguindo, e as pessoas vão indo atrás disso, e infelizmente hoje essas são as igrejas que mais estão cheias, porque são as igrejas que não querem ser tratadas pelo dono da igreja, são as igrejas que não querem mudança, são as igrejas que querem ser levadas somente por vento de doutrina. Irmãos, qual é o que nós devemos buscar como membros de um corpo? Nós devemos buscar que quando nós entramos aqui para ser membros há 10, 15, 25, 2 anos atrás, ou quando nós decidimos ser membros do corpo de Cristo, independente se foi aqui, independente se foi lá na igreja tal, e hoje você está aqui, o que nós devemos almejar é que nós não podemos ser hoje a mesma pessoa que nós fomos há 18 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, porque se nós formos a mesma pessoa, nós perdemos tempo, e nós não temos sido comandados individualmente e coletivamente pelo cabeça da igreja. Se nós não temos conseguido mudar, não temos conseguido
ser uma pessoa melhor é porque nós não temos conseguido ou não temos deixado Deus governar a nossa vida. E se nós não temos deixado Deus governar a nossa vida, o governo da nossa vida está em péssimas mãos. Porque se estiver na minha mão, vai estar ruim, mas se estiver na mão do diabo, vai estar muito ruim. Porque Ele, Deus, é o cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, Ele manda, Ele edifica e Ele santifica a igreja. E por que as pessoas hoje não querem, muitas das pessoas não querem uma igreja onde Deus é o cabeça? Porque na igreja onde Deus é o cabeça, as pessoas precisam mudar. E as pessoas, em sua maioria, não querem mudar. As pessoas, em sua maioria, não querem ser diferentes. As pessoas, em sua maioria, não querem abandonar os pecados. As pessoas, em sua maioria, não querem agradar a Deus, querem agradar a si próprio, e querem agradar aos outros, e querem agradar ao mundo. Então, uma igreja que não é comandada, uma pessoa que não quer ser comandada pelo cabeça, ela não está preparada para ser um corpo, estar num corpo que é comandado pelo cérebro, que é Cristo. Porque se você pega pessoas, você já viu, você deve conhecer algumas pessoas que têm muita dificuldade em lidar com o comando, seja em casa, na família, seja numa empresa. Não, a nossa vida, se você parar para pensar, a nossa vida está sempre sob o comando de alguém, em todas as áreas. Nós temos, quem trabalha aí, CLT, trabalha no banco, empresa, coisa e tal, você tem um comando, você tem um patrão, você tem um RH, você tem qualquer pessoa que está lá no comando e você tem que agir aquele comando, reagir aquele comando. Se você é casado ou é casada, alguém comanda a casa. Se você é filho, você tem o comando dos pais. Se você tem um comando, e por que na igreja a gente acha que pode ser de qualquer jeito? Na igreja vale tudo. Como diria antigamente o conselheiro popular, vale tudo, vale o que vier, vale o que puder. Na igreja vale tudo. As pessoas acham, estão acreditando hoje em dia que na igreja tudo pode, tudo vale, tudo é normal, se normalizou e estão tentando normatizar as coisas na igreja, mas normatizar criando as normas lá de fora e trazendo as normas lá de fora para cá. A igreja já está normatizada, Deus já fez as normas lá atrás e essas normas não vão mudar. Então, quem não está preparado para estar dentro do corpo e ser regido por um comandante maior, não vai conseguir ficar no corpo. Porque para ficar no corpo, para ser membro e ficar no corpo, existem regras. E essas regras são para ser seguidas, e essas regras são imutáveis, e essas regras criadas pelo cabeça da igreja são inegociáveis. Então, quem não consegue seguir regras, não consegue fazer parte do corpo de Cristo. Não consegue ser membro do corpo, porque Ele é o cabeça, Ele comanda e ponto. Prosseguindo, a igreja, assim como um corpo, ela é uma unidade. A igreja é um corpo com muitos membros batizados, alimentados por um só Espírito. A unidade criada e nutrida pelo Espírito Santo. O papel de cada cristão é se esforçar para preservar esta unidade. Então, irmãos, nós somos uma unidade, nós somos um. Como corpo de vários membros, eu sou um corpo. Como corpo, igreja de vários membros,
Nós somos um corpo. Como tem a música que nós cantamos, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido. Corpo, não tem ideia de corpo separado. Membro separado, não dá. Por exemplo, se eu arrancar o meu braço, eu continuo sendo corpo? Continuo, mas o meu braço não vai funcionar mais. O meu corpo vai continuar funcionando, com limitação, mas o braço não vai funcionar. Então, unidade. Ah, mas como é difícil viver em unidade. E não é só na igreja. Não é só na igreja. Acaba refletindo na igreja. Quando nós temos facilidade em viver em unidade em casa, em viver em unidade no matrimônio, em viver em unidade no trabalho, como soma daquele grupo, todo mundo junto, vamos lá, mesmo objetivo, mesmo sonho, a gente tem mais facilidade de chegar na igreja e viver em unidade. Agora, se eu não consigo viver em unidade em lugar nenhum, eu não vou conseguir viver em unidade na igreja. Vai ser um tal do meu santo não bate com o santo do irmão, vai ser um tal do eu não gosto do irmão, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, mas a parede é cinza, mas a luz é isso, mas não sei o quê, mas eu não gosto daquela igreja, eu não gosto dessa, eu não gosto daquilo outro. Meu irmão, quem não consegue viver em unidade não vai conseguir viver em unidade em lugar nenhum. Lamento te dizer. Só que Deus nos chamou para, como igreja, como corpo, nós sermos um. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam saindo no tapa. Que os irmãos vivam em união. União. Nós precisamos ser igual uma corrente, é um elo, né? Vários elos, um ligado no outro, e é aí que nós somos fortes. A unidade é que gera força. Você pega lá o filme, os irmãos que viram aí o filme 300 lá, qual era a grande força daqueles homens contra aquele exército todo que estava contra eles? União. Um cuidando do outro, eles falam lá, bota o escudo, um protege a coxa do outro, não vou lembrar aqui direito, mas união, unidade, força. A força está na unidade, na união, em estar junto. Isso quer dizer que todos terão a mesma afinidade? Não. É normal você, por exemplo, um grupo de casados ter mais afinidade com os casados. É normal a juventude ter mais afinidade com a juventude, porque falam a mesma língua, buscam a mesma coisa, então têm os mesmos interesses. É normal as mulheres terem mais afinidades com as mulheres, os homens terem mais afinidade com os homens. Mas isso não quer dizer que você não possa ter unidade. No nosso meio, irmãos, não cabe aquela história, porque o meu santo não bate com o irmão, porque eu não gosto disso. Você pode até não concordar com algumas coisas que o irmão faz, beleza, não tem. Mas nós precisamos ser um. Precisamos ser um. Eu já contei isso aqui uma vez, eu tive uma empresa no passado, com meu pai, com outros sócios, e uma das pessoas fez uma coisa que não foi legal com a gente, nos abandonou, aquela coisa toda, isso, aquilo. Isso tudo antes de eu vir para a igreja, e eu fiquei muito chateado. Meu pai, não fica assim não, deixa para lá. Mas se eu passar na rua, estiver na calçada, eu atravesso para outra calçada. Não, deixa para lá, esquece, ó. A vida é assim mesmo, o mundo dá volta.
passando, né? Foi passando, foi indo. E aí um belo dia eu estava fazendo faculdade, cheguei na faculdade, chegou uma época da faculdade que estávamos com dificuldade para pagar a mensalidade, e eu tive que ir no setor financeiro da faculdade para negociar aquele débito que eu tinha para poder fazer a rematrícula para continuar cursando o próximo período da faculdade. E aí eu fui lá no setor financeiro, marquei para poder falar com a pessoa que era o responsável, pagas e tal. No dia eu fui lá, me apresentei, vim aqui para conversar com o responsável, tem uma hora marcada, tal. Quando eu entro na sala, quem era o responsável? O camarada que eu não queria nem ver, queria atravessar a rua para ir para o outro lado. Ele mesmo, exatamente isso. E aí eu falei assim, ainda bem que eu não briguei com ele. Graças a Deus. Só fiquei com raiva, mas ainda bem que eu não briguei com ele. E aí a pessoa foi lá, me recebeu, me abraçou, fez uma festa. E eu paguei, e ele fez um negócio para mim lá, um parcelamento, eu pagando os valores mensais sem me cobrar, não me cobrou juros, não me cobrou multa, não me cobrou nada, não, paga aí do jeito que você. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque essa pessoa que você não gosta hoje, ou tem uma dificuldade hoje, amanhã ela vai estar sentada aí do seu lado, cultuando Deus junto com você. A gente não sabe. Amanhã pode ser a pessoa que você vai entrar ali no Carone e fazer uma entrevista de emprego. E essa pessoa que vai dizer se o emprego é seu ou não. Se a situação é sua ou não, se você vai passar, se vai ganhar ou não. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Nós precisamos aprender a... Você não vai andar em unidade com as pessoas lá fora, mas você precisa aprender a respeitar as pessoas lá fora, porque um dia você pode ser um com essa pessoa aqui dentro. Você pode ser um com essa pessoa aqui dentro. E por mais que você tenha dificuldade, às vezes, com um irmão aqui e ali, pede para Jesus te encher de azeite para quando você passar pelo irmão assim, escorregar, para não sair faísca não. Escorregar assim, tão ungido que eu vou estar e você vai estar. E na unidade, Deus ordena a bênção, a vida, a prosperidade. O nosso crescimento, o crescimento de um é o crescimento de todos, porque é o crescimento do corpo. A gente precisa ficar feliz com a alegria do outro e ficar triste com a tristeza do outro. Mas a gente tem tanta facilidade de ficar triste com a tristeza do outro, mas a gente tem tanta dificuldade de ficar alegre com a alegria do outro, irmão. Porque a alegria do outro nos incomoda. A alegria do outro chega ao ponto de falar assim, mas Deus gosta mais dele do que de mim. E Deus criou a unidade, a intenção de Deus criar a unidade entre nós é justamente acabar com a inveja, com o orgulho, para a gente ser um. A vitória do irmão é minha vitória. O irmão comprou o carro, glória a Deus. Mas eu não comprei, irmão, não chegou a minha vez ainda, vai chegar. Vai chegar. Mas a gente precisa se alegrar com a alegria do outro. Porque a alegria do outro é a nossa alegria. A alegria de um membro do corpo é a alegria do corpo. Por mais que às vezes, para mim e para você, aquela coisa que a pessoa alcançou seja uma coisa boba, vamos assim dizer. Mas a alegria do outro precisa ser a minha alegria. Eu preciso ser um. Nós precisamos ser um. Porque no céu só vai entrar quem consegue ser um. Porque lá é unidade. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. E eu e você não queremos ser um com Deus, mas não quero ser um com a Cássia. Eu não quero ser um com o irmão Higino.
Eu não quero ser um com a pastora Rita, mas eu quero ser um com Jesus. Então, nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade. A igreja, assim como um corpo, fala da diversidade dos membros. Foi Deus quem criou a igreja e dispôs cada membro para fazer parte do corpo. Os membros são diferentes em suas formas e funções. Deus nos fez diferentes, com dons diferentes. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas cada um de nós aqui é um membro do corpo, cada um aqui tem sua individualidade, cada um é diferente, cada um tem forma diferente de lidar, de agir, de pensar, mas Deus nos fez diferentes, com dons diferentes, mas para que nós mesmos, diferentes, possamos ser um e na nossa diferença abençoar o povo aí fora. Você imagina se fosse todo mundo igual, como o texto diz, todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse braço, se todo mundo fosse perna, se todo mundo fosse bombeiro, se todo mundo fosse eletricista. É por isso que cada um tem uma habilidade, cada um tem um dom diferente que Deus deu. Nós somos uma diversidade de membros, uns mais capacitados